Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Oséias. Aleluia. Oh, eu sinto fortemente a presença do Senhor aqui. O Espírito Santo está aqui. Aproveite bem esse tempo. Esqueça tudo que está lá fora. Esqueça tudo. Aproveite esse tempo com o Espírito Santo. Não é por minha causa, não. Porque eu não sou nada. Eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Ele faz como ele quer. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. E no final do versículo 16, vai dizer assim, ó: e um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Aleluia. O meu povo, em muitas traduções diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Quando a gente começa a ler o livro de Oséias, a gente pensa que está vendo um Deus irado, né? Um Deus mau, um Deus cruel, que fala palavras tão duras para o seu povo. E através de Oséias, ele vai trazer tantos avisos, tantos alertas para o seu povo, mas parece que eles ouvem e não escutam. Então a gente vai ver sempre um Deus extremamente irado, infeliz. Por quê? Porque ele está vendo a sua esposa adulterando com outros deuses. Esposa, irmã, sim. No próprio livro de Oséias, se você ler no capítulo 2, lá no versículo 16, ele vai falar, ó: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Quem é que chama de marido? A esposa. Então o Senhor, ele vê o seu povo, ele vê a sua igreja como uma esposa. E naquela época lá de Oséias, não foi diferente. Só que ao contrário do que a gente pensa, a narração do livro de Oséias não é sobre um Deus irado. A narração do livro de Oséias é uma profecia sobre o incansável amor de Deus para com a sua igreja, para com os seus filhos, para com o seu povo, para com a sua esposa. Aleluia. Não sei se vocês sabem, mas Oséias significa salvação. Esse é o significado do nome de Oséias. E ele foi um profeta muito usado lá no seu tempo. E o povo não lhe dava ouvidos. Quando a gente vai ver no discorrer de toda a Bíblia, eu vou fazer só um início assim para poder a gente entender melhor. A gente vai ver nos capítulos de 1 a 3, a gente vai ver a fidelidade de Oséias para com Gomer. O que foi que Deus fez? Ele fez com que Oséias sentisse na pele o que ele sentia. Ele mandou que Oséias tomasse Gomer, que era uma prostituta, como sua esposa. Para Oséias sentir o que ele estava sentindo. Olha que terrível, gente. O Senhor fez com que um profeta, um homem dele, escolhido por ele, passasse por algo assim, para mostrar a dor que ele estava sentindo. Daí a gente vai ver, do 4 e 5, Israel cometendo adultério contra Deus. Como que eles cometiam adultério? Adorando outros deuses. Adorando Baal.
adorando a Será, se esquecendo do Deus que tirou eles do Egito, esquecendo do Deus que se fazia coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Sabe o que é isso? Quando o milagre está ali todo dia, a gente parece que não dá valor. Se eles não tivessem aquela coluna de fogo, e toda vez viesse bichos, e eles ficassem com frio, porque no deserto é alta temperatura pela manhã, e à noite é abaixo de 0. Pensa no frio, se não fosse aquela coluna de fogo, que era a própria presença de Deus, eles não tinham chegado em lugar nenhum. Aleluia. Do capítulo 6 ao 10, a gente vai ver a punição de Israel. É Oséias falando para o povo o que é que Deus está dizendo que vai acontecer se eles não pararem de adulterar. Depois, no capítulo 11, aí vem o amor de Deus por Israel. É Ele dizendo: vem para mim, olha para mim, eu sou o Deus de vocês. Aleluia. Mas aí no capítulo 12, Israel continua sendo infiel. O povo continua sendo infiel. No capítulo 13, Deus fica irado de novo. Mas no capítulo 14, que é o final, Deus mostra o perdão dele e a oferta da restauração a Israel. Ei, quem não entender, entenda agora. Aqui Deus está falando de Jesus. Quem não conhece a história de Oséias, aleluia, Gomer traiu Oséias, deixou a casa, foi com o amante, e aí o amante não quis mais ela, aleluia, e ela foi entregue a mercadores para ser vendida como escravo, assim como eu e você. Aleluia! E quando ela está lá sendo oferecida como uma mercadoria qualquer, e as pessoas olham para ela e não dão nada por ela. Alguém oferece meio balde de cevada, outro um balde, e ela lá, oh aleluia, aí vem Oséias: eu pago 15 moedas de prata, aleluia! O Senhor nos resgatou, Ele nos comprou com preço de sangue. Não foram 15 moedas, não foram as 30 moedas que Judas traiu ele, foi o seu sangue. Foi o seu sangue naquela cruz sendo derramado até a morte para comprar eu e você. Aleluia! O livro de Oséias é poderoso, gente. É tão curtinho. São 14 capítulos, mas são capítulos curtos. Leiam. Leiam, vale a pena. Você dizer assim: Senhor, perdão por ser Gomer. Senhor, perdão por ser igual esse povo, que o Senhor fala, 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 e eu não quero ouvir. Eu quero fazer do meu jeito. Oh, aleluia. Bendito é o nome santo de Jesus. Oh, Senhor. Eu quero contar um particular. Eu até conversei com a Dani, que a gente é amiga. Eu estava contando para ela: Dani, está acontecendo alguma coisa. Deus ainda não me deu a palavra. E eu comecei a achar que tinha alguma coisa de errado comigo. Sabe, você começa a sondar você mesmo. O que está fazendo? O que está acontecendo aqui? Eu não estou sentindo. O Senhor não está falando para mim. Normalmente alguém me convida para pregar. Na mesma hora o Senhor já me dá a palavra. O Senhor já diz: eu quero que tu pregue isso. E cadê? Não vinha. Aí eu disse: ó, Dani, se não vier nada, acho que eu vou pegar ali algum sermão que eu já tenho, né? E vou levar.
porque não está vindo. E aí, muitas vezes o Senhor, Ele nos testa. Ele testa nossa paciência, a nossa dedicação, mas Ele testa principalmente a nossa obediência. Eu vou confessar que eu pensei até em declinar o convite, se o Senhor não me desse nada. Porque eu ia dizer, eu estou falando de mim mesma. Eu vou estar falando de coisas que eu quero falar. E aí eu estava ali conversando com meu esposo, o nosso povo está carente, né? O nosso povo está precisando ter mais intimidade com o Senhor. E eu ali conversando com meu esposo, daqui a pouco, como está lá escrito, né, vida, como eu chamo ele. O meu povo perece por falta de conhecimento. E na hora que eu falei isso, o Espírito Santo veio como uma tocha dentro de mim. Oh, aleluia. E disse assim, eu até anotei aqui. Ele disse, e esse conhecimento tem nada a ver com informação. Esse conhecimento tem a ver com falta de intimidade comigo. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo, ele não é um sentimento. O Espírito Santo, ele também não é um arrepio. Porque até um beijinho no cangote dá arrepio, gente, por favor. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer se relacionar comigo e com você. Jesus Cristo disse, quando eu for para o Pai, eu enviarei um outro Consolador. Aleluia. E eu tinha o costume de dizer, não, porque Deus me deu a palavra, que Jesus me deu a palavra, mas nesse dia, foi incrível. Eu sabia que era a pessoa do Espírito Santo que estava falando comigo. Foi incrível. É falta de intimidade comigo. Aleluia. Aleluia. Então, vamos tentar entender aqui. Peraí, irmã. Então, você está querendo me dizer que o Espírito Santo disse que o conhecimento que está lá em Oséias não é informação, não é saber das coisas, é ter intimidade. Como assim? Eu não estou entendendo nada. O Espírito Santo foi me conduzindo para a honra e glória do Senhor, através das Escrituras. Eu vou mostrar para vocês que conhecer a intimidade. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, vai dizer o seguinte: Adão conheceu a Eva e gerou Caim. Isso aqui não significa que Adão chegou para Eva e, olá Eva, eu sou Adão, muito prazer. Não é isso. Conhecer é ter intimidade. Na palavra, conhecer é intimidade. Em algumas traduções mais novas, nós já vamos encontrar a substituição da palavra conhecer por teve relações. Ou seja, teve intimidade. Se nós já sabemos agora, né, que na Bíblia conhecer significa intimidade, então nós podemos entender nessa passagem, na passagem de Oséias que eu trouxe para vocês, Deus não está se referindo ao conhecimento de ciência, nem se referindo à nossa capacidade de memorização ou acumular informações. Sabe? Eu sei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu sei citar todas as palavras, todas as passagens, livro, capítulo e versículo. Isso é ótimo. É importante. É sim, eu não estou dizendo que não é. Mas não adianta você saber isso de Bíblia e viver isso. Não adianta. Eu já falei aqui uma vez. Não é quanto tempo você leva para ler toda a Bíblia, mas quanto tempo você gasta se aprofundando
na intimidade. Aleluia. Então o Espírito Santo fechou com a seguinte frase depois: meu povo perece por não ter intimidade com Jesus. Perceba que no versículo citado, Deus está bradando com quem? Com os sacerdotes, os homens da lei, os homens que ensinavam ao povo. E o que era que Deus estava falando? Que eles estavam rejeitando o conhecimento. Aleluia! E ele diz o que também? Que é a lei. Que eles estão rejeitando quem? A lei de Deus. Então, irmã Janaína, o que é que tem a ver dizer que o meu povo perece por falta de intimidade com Jesus? Conhecimento, não estou entendendo nada. Vamos lá. O que foi que aconteceu quando Jesus veio? A palavra diz que ele veio para os que era dele, mas os dele o rejeitaram. Os sacerdotes do tempo que Jesus veio rejeitaram o Senhor. E o que é que diz lá em João 1, versículo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o que é o Verbo? O que é um verbo? Amém. Verbo é uma palavra. Se Jesus é o Verbo, Ele é a palavra. Eles estavam rejeitando o conhecimento que era a palavra, a lei. Aleluia! O nosso povo perece porque falta intimidade com a palavra. Mas não é intimidade de ler dia e noite. A intimidade dela está aqui. Como disse Davi, a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Isso é saber a Bíblia. É tê-la impressa no seu coração, nas suas atitudes, na sua vida. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus disse lá em Gênesis: haja luz. Haja verbo. É Jesus. Cada palavra emitida por Deus na construção de tudo da terra é Jesus. Lá está escrito que eles estavam juntos, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos encontrar os três juntos, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Conhecer não é saber quem é, muito menos que existe ou que existiu uma determinada pessoa. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um cara chamado Douglas Gonçalves. Ele é o fundador do projeto Jesus Cop. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, ele estava falando o seguinte, ele estava falando sobre intimidade com o Senhor. E ele falou algo que eu achei fantástico. A gente pode dizer, a gente tem mania de dizer assim, eu conheço fulano, né? Aí ele usou Neymar. Ele disse assim, você pode dizer que sabe quem é Neymar, sabe o nome dele completo, sabe onde ele mora, sabe quantos gols ele fez, você sabe a data de nascimento dele, sabe o nome dos pais. Perdão. Mas ter essas informações sobre ele não significa que você conhece ele. Você só sabe sobre ele. E, infelizmente, tem muita gente que tem informações e até sabem quem é Jesus, mas não tem intimidade com ele. E isso é terrível. E lá em Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 ao 23,
Tem um texto que eu sempre digo a Jesus, eu não quero passar por isso não. Olha só o que Jesus está falando. Ele está explicando ali a diferença entre ter conhecimento de quem é Ele, mas não conhecê-lo. Olha só. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Como é que Jesus não conhecia eles? Se Jesus é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe quem é todo mundo. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ei, eu não tenho intimidade com vocês. Eu não tenho intimidade. Não sei, nunca me relacionei com vocês. Quem são vocês? Triste coisa vai ser ouvir isso. Triste coisa vai ser ouvir isso. Aleluia. Voltando no livro de Oséias, lá no capítulo 6, no versículo 3, nós vamos ver o seguinte. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Você vê que Oséias é um livro escatológico. Está falando da vinda do Senhor. Como é que pode? É incrível, né? Eu acho isso lindo. Quando eu estou lendo a palavra e eu vejo a vinda de Jesus. Eita, me dá uma alegria. Porque tem gente que diz que no Antigo Testamento não fala de escatologia. Está lendo errado. Isso me traz a ideia de que eu conheci alguém, fui apresentada a essa pessoa, mas para conhecer melhor, preciso prosseguir nesse conhecimento. Adquirir intimidade. Eu conheço a Nice. Nós congregamos juntas. Moramos no mesmo bairro. Mas a gente não tem intimidade. Mas eu a amo. Entendeu? A gente se conhece já há muito tempo. Já eu e a Dani, a gente se conversa quase todo dia. Vê? Entendeu a diferença? Então, intimidade é você buscar sempre. É todo dia um pouquinho. Às vezes não dá para ser todo dia. Mas, uma vez na semana, faz um ano que a gente tenta sair para tomar um café e não consegue, mas tudo bem. Sempre acontece alguma coisa, mas tudo bem. Então, irmã Janina, como é que eu sei se eu conheço o Senhor? Se eu tenho intimidade com Ele? Eu vou dizer logo que não tem nada a ver com dons espirituais, tá? É maravilhoso. Eu amo. Quem é pentecostal está aqui. Amo dar um glória, um aleluia, orar em línguas, entrar no mistério. Quem gosta está aqui. Né? Mas não é isso. Não é isso que determina a intimidade. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha só. Aleluia. E nisto sabemos que o temos conhecido. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e nele não há verdade. Em João 14:15 diz assim, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então a gente já chega à seguinte fórmula, olha, conhecer igual a obedecer igual a amar Jesus. Se eu amo Jesus, eu o obedeço e eu o conheço.
Se eu o conheço, eu o obedeço e eu o amo. Não tem como amar Jesus sem obedecer. Falar, eu amo Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Aí bota no Instagram, no Facebook. Mas quando está só você e Ele. Oh, aleluia! Você confessa. Você diz para Ele o que é que você está fazendo de errado. Ah, mas Ele já sabe, Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Aleluia! Falar que ama Jesus não é amar. É obedecendo. Sabe o que Jesus disse lá em Mateus 15, versículo 8? Ele disse assim, ó, hipócritas. E eu penso que Jesus deve ter dito berrando mesmo. Porque quando ele era para ser bonzinho, ele era bonzinho. Mas quando ele era para esbravejar, ele era pior do que eu. Ele ficava mais do que Pedro. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão bem distantes de mim, estão bem longe de mim, não querem intimidade comigo. Fala que me ama, fala que me quer, fala que vai entregar a vida nas minhas mãos, mas o coração está bem longe de obedecer. Aleluia. Primeiro passo para o início de um relacionamento é o compromisso. Quando eu comecei a me relacionar com o meu esposo, a gente assumiu um compromisso. E nesse compromisso, nós nos falávamos todos os dias. E assim nós fomos gerando intimidade. Então eu quero convidar vocês, se ainda não têm o hábito de fazer o TSD, que é um tempo a sós com Deus, vocês comecem a fazer. É muito bom a gente orar em grupo, é muito bom a gente orar, fazer parte de grupos de devocional, né? Devocional pela internet, devocional entre pessoas da igreja, mas é muito importante vocês estabelecerem um relacionamento íntimo, buscar o lugar secreto. E quando eu falo de lugar secreto, eu me lembro do Salmo 91. Quando diz lá, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Eu não revelaria o meu esconderijo para quem eu não conheço. Eu não revelaria o meu esconderijo para quem eu não tenho intimidade, que a pessoa poderia me prejudicar. Então, para estar na intimidade, para estar no esconderijo de Deus, para ficar descansando à sombra do Onipotente, é necessário ter intimidade e buscar intimidade dia a dia, com o tempo a sós com Deus. Lá em Mateus 6, Jesus ensina que quando a gente for orar, a gente ore com a porta fechada. Não é isso que diz? Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai. Não foi isso que ele ensinou? E sabe o que me chama a atenção? Em 2 Reis 4, que conta a história da viúva, o milagre que Eliseu, né, proporcionou na vida daquela mulher, do azeite, ele fala algo parecido. Não é interessante? Eu achei maravilhoso. Porque ele diz assim, ó, vá, peça emprestadas vasilhas e todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você. E dos seus filhos, e derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. Primeiro ponto, se ela não se relacionasse bem com seus vizinhos, ela não tinha pego nenhuma vasilha. Então aqui eu já vejo um ensinamento. Se relacione bem com seus vizinhos. Você não sabe o dia de amanhã. Pode faltar azeite. Aleluia. Outra coisa
ela não saiu correndo e saiu dizendo, gente, me dá a vasilha porque o profeta está lá em casa e vai fazer um milagre. Ela só pegou as vasilhas. A gente não deve ficar contando tudo para todo mundo, não. A gente tem que saber, fechar a boca. Tem coisas que é só entre você e Deus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que é bastante interessante nessa passagem de Elias, que às vezes a pessoa acha que quem intermediou a mensagem do Senhor é que é o agente do milagre. Mas não foi o Eliseu que fez um milagre, mas foi o Senhor. Então, como eu sempre falo, e eu vou continuar falando, enquanto Jesus mandar eu falar, eu vou falar. Não terceirize o seu relacionamento com o Senhor. Não. Não espere que Deus use A ou B para falar com você. Busque Ele. O véu se rasgou. Nós somos sacerdotes. Amém? Jesus é o sumo sacerdote, mas nós somos sacerdotes. Não busque solução através da solução dos outros. Ah, porque deu certo com a irmã, vai dar certo comigo também. Cuidado. Não acredite em fábulas. Pelo amor de Deus, leiam e entendam a Bíblia. Eu não posso chegar aqui e dizer, gente, eu vou explicar a Bíblia segundo eu mesma. Aí a gente vai ser remetido a outro tipo de religião. A Bíblia tem que ser explicada pela própria Bíblia. A Bíblia é um quebra-cabeças. À medida que a gente vai lendo, as peças vão se encaixando. E você vai linkando. Outro dia, eu linkei Ezequiel 37 com Apocalipse 11. Como? Fui eu? Sozinha? Ou foi o Espírito Santo que me conduziu a isso? Porque eu sozinha não chego a nada. Não sou ninguém. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Jó, depois de passar todo o processo que ele precisou passar, falou, antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes ele falava do que ele não entendia, do que ele não conhecia. Ele não imaginava o quão íntimo do Senhor ele se tornaria, passando por todo o processo dolorido que ele passou. Em alguns momentos ele achou até que Deus o havia esquecido. Mas na verdade Deus o estava moldando. Estava deixando Jó pronto para receber tudo que ele recebeu. O ponto de chegada só tem gostinho por conta da trajetória. Deus te quer aqui, aí você está aqui. Só que para você chegar aqui, você vai ter que andar isso tudinho. Se Deus pegasse e te trouxesse direto para cá, tu não ia valorizar. Foi fácil. Cheguei rápido. Não passei por problemas. Mas Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e ele nos deu outra promessa. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você vai passar por deserto, vai passar por problema, mas ele vai estar com você. E aí quando você chegar aqui, oh, que alegria! O sabor vai ser melhor. Eu vi até uma imagem que era um balãozinho assim, com um pinguim subindo uma montanha. E a frase dizia assim, tão obcecado pelo topo que perdeu a montanha. Perdeu de ver as paisagens. Perdeu, ai, porque eu quero chegar. Eita, falta quanto tempo para chegar? Só olhando para cima. Perdeu a paisagem. Perdeu de desfrutar tantas coisas no caminho. Mais importante que a chegada é a trajetória, gente. Então, a palavra que eu trouxe hoje aqui foi querendo alertar a igreja
para ter intimidade com o Senhor. E essa intimidade é conhecê-lo e se fazer conhecido dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu quero convidar aqui a irmã Tina, não é isso? Ela me deu o privilégio de poder chamá-la pelo apelido. Ela vai estar orando, fazendo a oração final. E eu vou preparar aqui um louvor para adorar ao Senhor e sintetizar toda essa mensagem que eu trouxe para vocês na noite de hoje. Espero que tenha impactado vocês, não eu, mas a palavra, mas o agente da palavra, que é o Espírito Santo. Amém? Jesus. Permaneço nele, cresço em amor. Quem o ama anda como ele andou. Ser achado nele é obedecer. Confiar no que em parte já se vê. Te conhecer, ser conhecido por você. Essa é a vida eterna que me prometeu. Te conhecer, ser conhecido por você. Glória que hoje já me deu para prosseguir. Permaneço crendo e tenho seu favor. Tudo faço como para o meu Senhor. Ser achado nele é obedecer, esperando que é perfeito aparecer. Te conhecer, ser conhecido por você. Essa é a vida eterna que me prometeu. Te conhecer, ser conhecido por você. Glória que hoje já me deu para prosseguir. Eu verei sua face, eu verei. Eu verei sua face, eu verei. Te conhecer e ser conhecido por você. Essa é a vida eterna que me prometeu. Te conhecer, ser conhecido por você. Glória que hoje já me deu para prosseguir. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos. Amém. Amém.